Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje tem uma característica particular, porque vai discutir comportamento feminino, masculino, a partir de uma obra, de um trabalho desenvolvido por uma escritora, Annelise, que está lançando a sua publicação, O Livro dos Encontros. Normalmente, nos programas de entrevista, a gente entrevista as pessoas a partir da proposta do livro, vai conversar sobre o livro, mas tendo sido um livro que esse apresentador teve a oportunidade de ler, a gente imagina que possa extrair algumas informações mais interessantes do que uma súmula genérica. Nós vamos conversar com a Annelise, que é a nossa entrevistada de hoje, e ela só assina o livro como Annelise, portanto, assim será tratada. Bom ter você aqui, Annelise. Obrigada. Então, gostei muito do livro. Estou dando um depoimento sem demagogia e não dá para poder, às vezes... Quando a gente tem que ser crítico, mas num sentido que não vai exaltar a pessoa, é melhor a gente se abster da crítica para não criar um constrangimento. É uma regra até de educação. Quando a gente gosta, não tem que ficar regateando adjetivos. Ah, que bom. Gostei muito do livro. Acho que mesmo que esse livro, o senhor tem um caráter assim, bobeiro antológico, porque certamente vai servir de referência para muitos jovens e meninos e meninas, e meninos e meninas de 60 a 80 anos também, que é uma referência muito boa a respeito da nossa identidade. Nos anos 60, nós tivemos o exemplo do relatório Kinsey, que produziu uma revolução na concepção da sexualidade humana, identificando através de pesquisas, ou seja, de abordagens teoricamente científicas de comportamentos. E o que você traz aqui também é fruto de pesquisa, né? Sim, sim. Fala um pouquinho disso para nós. Então, esse livro nasce como uma pesquisa, depois como alguns experimentos, e o resultado dele, resumindo tudo, seria, né, vamos fazer o resultado de uma pesquisa, um livro sério, fundamentado, e eu acho que ele não cumpriria a sua função, que é de função de um diálogo, né? Então, vamos fazer um livro sério, fundamentado, mas vamos falar o cotidiano, o português claro. E aí vem a tragicomédia humana, que nós somos um pouco bobos, um pouco gênios. Então é isso, é um livro bem-humorado, traz uma psicanálise caseira sobre relacionamento sexo-afetivo, sobre as questões humanas, sobre temas que a gente ainda não sabe exatamente como dissertar, como falar, como agir, como atuar. Então eu acho que a ideia do livro era basicamente isso, né? Uma questão que traz essa questão do novo nos assuntos de relacionamentos sexo-afetivos, mas no final a gente chega à conclusão de que são assuntos velhos, com remodelagens novas, né? Com outras roupagens. E a passando detona com nós, os meninos de todas as idades. Na verdade, não é a intenção de detonar, né? A gente queria puxar uma sardinha para as meninas e o efeito colateral talvez não tenha sido tão bom para os meninos. Mas eu acho que ele me surpreendeu, porque eu fiz realmente para as meninas, mas eu tô tendo mais feedback dos meninos, principalmente os meninos mais velhos, acima de 30, e menos das meninas. Então, talvez ele tenha cumprido um papel que ele não previa antes. Não, e muito, muito interessante que ele favorece mesmo uma percepção e uma leitura do universo feminino a partir do olhar masculino e vice-versa, né? Também permite a leitura do universo masculino a partir dessa perspectiva sua feminina. Eu acho que os homens conseguem ver esse outro lado dos bastidores, né, através da Annelise, né? E os homens e as mulheres conseguem ver os bastidores através de todos os personagens do livro, né, das vidas e das atuações, porque na verdade trata-se mais de atuações hoje em dia do que de ações ou de ser mesmo, né, do existir do homem. Eu acho que tem essa confusão do quanto ele está atuando, do quando ele está sendo, né? E eu acho que as mulheres conseguem abrir um pouquinho essa visão. Eu sugeriria que você lesse esse livro, meu telespectador, telespectadora, porque vai te ajudar a encurtar algumas experiências que poderão agregar muito na sua relação de alteridade com o outro. Quando você fala a respeito da sexualidade feminina, da sexualidade masculina, você deixa muito distinto performances. Eu acho que as pessoas estão deixando de... Mais do que ser realmente, mais do que existir. Elas estão muito performáticas, inclusive na cama.
né? Não só na vida real, ou seja, as pessoas hoje elas precisam criar um personagem, seja lá em que cenário, talvez no cenário de um aplicativo, de um site ou de um ambiente, né? E elas passam a performar a partir daquilo que ela considera ser o ideal, o que seja o melhor para ser, o melhor para agir, o que vai ser mais atrativo para o outro. Então eu acho que não chega a ser uma análise, quanto estamos superficiais. Eu acho que não é isso. Eu acho que a complexidade das relações hoje, ela chega num tanto em que as pessoas elas não estão mais à vontade para ser o que é, para ser o que são. Né? Talvez seja essa a grande dificuldade. À expectativa. Exato. Então a gente está mais vivendo para corresponder à expectativa, né? Porque a espontaneidade já não é mais tão bem vista, né? Ou a gente já não sabe mais lidar com essa espontaneidade humana. E falar a respeito de corresponder à expectativa, você cita alguma coisa. Na verdade, inclusive, é interessante que você traz informações que tem hora que você chuta o pau da barraca, você usa o palavrão cru mesmo, e depois você vai lá e traz Baruch Spinoza, e traz os clássicos e mostra uma agradável familiaridade com temas mais profundos. Mas é um livro também, sobretudo, baseado em pesquisa, correto? Sim, então, sim. E você pesquisa a partir de aplicativos, também usando aplicativos de relacionamento. De encontros, e nos aplicativos de relacionamento você distingue comportamentos bem diferentes e mesmo desavisados dos meninos e das meninas. Exatamente. Eu estava até falando com os meninos agora, né? Que os homens, por exemplo, eles não percebem que o tempo passa para eles. Então, eles colocam uma foto de 20 anos e de 40 anos, para eles é a mesma pessoa. Isso eu testei, né? Não foi que eu falei, eles acham, não, eu entrevistando eles, não, eu não vejo diferença nenhuma. Já as mulheres, elas percebem muito bem o tempo passando, então elas vão usando a tecnologia a favor delas, né? Então, elas usam muito Photoshop, elas sabem a melhor pose, o melhor ângulo, então elas enganam os homens, né? Mas não no sentido de enganar por enganar, elas querem ser aceitas, né? E os homens acham que eles não precisam fazer nada para ser aceitos, né? Essa é a grande vantagem do homem, a grande autoestima, né? Que o homem tem com relação às mulheres. Então, existem essas diferenças. Então, existe o homem, ele acha que ele tem que ser, ele está sempre num ambiente de aventura, ele tem que ter uma vida excepcional, né, para que ele seja atrativo. Então você vê isso pelo nível das fotos, pelo que ele posta, né? Não pode ser comum. Não, a vida medíocre não cabe nos relacionamentos sexoafetivos hoje em dia, né? Não é mais. E as mulheres, elas têm que ter um certo padrão, sabe? Elas têm que obedecer um certo padrão. Né? Elas podem ir aqui, mas não tanto, elas podem ir lá, mas não tanto, ou seja, existe um padrão desejado, né, das mulheres e que elas procuram obedecer esse padrão. O que os homens fazem de sair do padrão acaba que também seja um padrão, né? Também um padrão, não é isso? Mas assim, eu acho que os universos, como eles se veem e como eles pensam que se veem, dos dois lados, né, tá muito diferente. E uma outra abordagem que eu achei também muito interessante, quando você coloca algumas questões do aspecto crítico de papéis, né, clássicos, o homem como provedor inclusive sexual, o homem como provedor inclusive sexual, e a descoberta da mulher dos encantos femininos, a descoberta da própria mulher dos encantos femininos. Você coloca frases ali um tanto quanto até audaciosas, digamos assim. Existem várias abordagens a respeito disso, né? Eu trouxe a Emma Jung, por exemplo, que é a esposa de Jung, que ela traz uma obra chamada Ânima e Ânimos. Porque no final, os aspectos civilizatórios, né, nos tornou muito parecidos. Mas, na verdade, existem essa verdade, esse inconsciente coletivo, né? A gente continua tendo os instintos femininos, vocês continuam tendo os instintos masculinos, e a gente quer abafar isso, né, a todo custo, pela modernidade, pela civilização, mas eles não são facilmente apagados, ou seja, a gente continua buscando um padrão muito parecido com o que a gente buscava há anos e milhares de anos atrás, e os homens também. Reproduzindo, replicando inercialmente. Exatamente, assim, é claro que a gente usa outros termos, a gente usa outros conceitos, outros valores, mas a gente está falando praticamente das mesmas coisas, né? É claro que isso muda, obviamente que isso muda. A Ana Jung mostra que também a gente, na progressão histórica, a gente vem mudando, ou seja, o nosso inconsciente, né, não exige mais aquele homem que mata, etc., mas a gente busca o masculino, né, enquanto o homem também busca o feminino. Pode ser discutido hoje o que é feminino, o que é masculino? Pode. Eu acho que isso também é mutável ao longo do tempo. Mas eu acho que tem algumas características que a gente ainda busca, né, de se sentir amado, de se sentir desejado. E através de uma linguagem que ela não é a mesma para o homem e continua não sendo a mesma para a mulher.
E como você detalha melhor a colocação que você faz da homoafetividade e da heteroafetividade? No caso de homem, gostar de homem e mulher não gostar, pelo menos pressupõe, né? Não tem tanta afinidade com mulher. Então, há controvérsias, né? Essa é uma pesquisa da Universidade do Reino Unido, muito séria. Eu olhei as notas metodológicas, então, meninas, se vocês não gostarem, não dá para questionar tanto. Depois podemos conversar sobre isso. Mas dizem que não existe mulher heterossexual. E a primeira vez que eu li, eu também questionei, mas depois eu olhei as notas metodológicas e falei, faz sentido, né? Então, no sentido científico, os homens são maciçamente bissexuais, uma pequena parte é hétero e outra parte, pequena, menor, é homo, né? Mas a grande parte é bissexual. Com relação às mulheres, ou as mulheres são bissexuais ou as mulheres são homossexuais. Não existem mulheres heterossexuais. Ah, mas como eu sou heterossexual? Como eu disse no livro também. Bom, a gente foi criada para ser heterossexual, a nossa cultura, os nossos padrões, a nossa criação mesmo. Uma modelagem cultural. A gente foi modelada. Agora, é verdade? Não sei, é uma pesquisa. Agora, do outro lado, o que a gente pode perceber? Eu não sou nenhum especialista, né? É um livro que vai como ficção. O que pode perceber é que os homens são basicamente homoafetivos. Eles se divertem com homens, eles gostam de estar com homens, eles gostam de sair com homens. E a verdade, eu tenho que ir para casa porque minha mulher está me chamando, eu tenho que sair com a minha namorada. É como se fosse um fardo, que ele nem procura disfarçar, né? Mas ele não entende que isso é ser homoafetivo. Não quer dizer que ele não goste de fazer sexo com uma mulher. Ele gosta de fazer sexo com uma mulher, mas ele é homoafetivo, ele gosta de estar com os amigos, ele sente prazer em estar com os amigos. Ou seja, ele precisa da mulher para outros fins. Existem homens heteroafetivos? Existem. Menos, mas a gente pode perceber isso. E as mulheres são mais heteroafetivas, ou seja, elas conseguem fazer essa junção entre o parceiro de vida e o parceiro de cama. Para os homens, eles tendem a... Se é um, é outro. Eles tendem a ter essa capacidade um pouco mais limitada. E outro aspecto que você também constata ou relata, eu acho também sempre, de uma certa maneira... tomando como parâmetros as pesquisas, é a questão das perversões e do desencadeamento das perversões através de, por exemplo, alguns gostos, como da mania pela pornografia. Na verdade, isso é um tema pouco trabalhado, é um tema pouco discutido. Por quê? Por causa da vergonha, isso chega pouco aos consultórios, principalmente porque, em termos estatísticos, isso acontece mais com os homens, né? Então, existem, por exemplo, as perversões, o sadomasoquismo, o masoquismo, que a gente pode brincar, né? Que vem lá daqueles 50 tons de cinza, mas isso veio de Marquês de Sade, né? O sadomasoquismo, e depois veio de um outro autor, a deusa de Vênus, eu acho que é. Não me falha a memória. Mas o que isso quer dizer? Essas perversões, elas não são aceitas no mundo tradicional, no conceito tradicional de parceria entre homens e mulheres. Então, essas pessoas, elas vivem num submundo, né? Como se fosse num mundo subterrâneo, onde elas podem viver alguns casos de perversidade, como ter prazer com o sofrimento do outro, ou ter prazer com coisas que não são prazerosas, e ao mesmo tempo existem as pessoas que se submetem a isso, não por uma submissão pura, mas também por uma certa de exercer poder, ou seja, eu exerço poder no sentido de que o meu prazer dá prazer a ele, então eu tenho poder com relação a isso. Ou seja, o que eu tenho de permissão que ele tem sobre mim, isso para mim é o meu poder. A presença hoje é de Annelise, escritora e pesquisadora, a propósito do lançamento do seu livro dos encontros. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel.
Voltamos com a presença da escritora e pesquisadora Anelise a propósito do lançamento do seu O Livro dos Encontros. Você tem uma tese interessante aqui, Anelise, que é o seguinte: cada encontro encerra em si uma singularidade, né? Exatamente. Cada encontro depende... não acho que não é assim uma definição de adequação de perfis. Cada encontro tem uma química e uma magia própria, é isso? Na verdade, o Livro dos Encontros se chama Livro dos Encontros, né, pegando uma teoria de Baruch de Spinoza, que é um filósofo. E ele dizia o seguinte, que bom ou más não são as pessoas, né? Bons são os relacionamentos, a potência que esse relacionamento gera. E ruins é a falta de potência. Então, às vezes, você está com uma pessoa que você se sente muito bem, que aquilo gera uma potência, né? E aquilo te transporta a um nível superior, digamos assim, de bem-estar, enfim. E isso é um bom encontro. Os maus encontros seriam o encontro entre duas pessoas que não gera essa boa potência. Você gera impotência, te faz sentir mal ou faz o outro se sentir mal. Então, na verdade, o Livro dos Encontros é isso. É que tipo de potência o encontro entre você e outra pessoa está gerando. Não necessariamente essa pessoa é ruim. E agora a gente está vendo, né? Não é que chega a ser o modismo, mas quase, né? Eu estava num relacionamento tóxico, meu namorado ou minha namorada era tóxica. Na verdade, a gente está numa sociedade de pessoas intoxicadas, né? Estamos todos intoxicados e querendo culpar o outro. Não estou dizendo que isso não exista, mas o que existe na verdade é que, na verdade, talvez esse seu namoradinho tóxico, essa namoradinha tóxica, com outra pessoa, gere um encontro positivo, com potência, né? E gere coisas boas. Uhum. Então, a lógica do Livro dos Encontros é essa, é trabalhar os encontros e não as pessoas. Vem cá, mas a gente pode entender assim, traduzindo de uma maneira mais simples, que o encontro é aquele que suscita em você a vontade de você ser a sua melhor versão para o outro? Eu não sei, porque quando a gente tenta ser a melhor versão, não parece uma coisa espontânea, natural, né? Eu acho que está representando. Eu acho que o bom encontro é você ser você, sem se preocupar se é a sua melhor versão, ou seja, que nós somos várias versões de nós mesmos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente permitir ser todas as versões para que o encontro seja bom, seja isso. Eu não preciso esconder uma versão de mim. Sem esconder. É que a gente estava falando, por exemplo, das perversidades, né? E a gente estava falando aqui agora entre nós, né? Sobre outras práticas, golden shower, etc. Zoofilia, coprofilia, inversões. Então assim, e às vezes, e essa versão se não vem à tona, para onde ela vai, né? Então ela é isso. Explode alguma coisa, Exato. né? Então eu acho que o bom relacionamento é permitir que as suas versões sejam manifestas. Não que você concorde com tudo, né? Mas se você não puder manifestar todas as suas versões... Entre outras pérolas que você traz aqui, eu não sabia, pelo menos eu desconhecia, apesar de que não é minha praia também, né? Eu sou um reles perguntador. Eu também. Mas você traz aqui a tese de que na afirmação da sua virilidade, o homem quer ser pai mais idoso. E com isso há uma predisposição constatada cientificamente de que a paternidade tardia, pelo fato do espermatozoide ter uma certa tendência a ter anomalia, é mais suscetível de nascer uma criança com autismo, com Down e com outras disfunções. Teria que ser... Exatamente. A primeira vez que a ciência foi revisitada pelas mulheres, porque as metodologias científicas eram todas masculinas, né? Vocês já descobriram que os pais das crianças que tinham síndrome de Down não haviam sido pesquisados. Pesquisavam as mulheres. Fizeram uma relação óbvia. A mãe mais velha da síndrome de Down, culpa da mulher. E aí descobriram que agora, mais recentemente com o autismo, que a produção tardia, ou seja, os homens envelhecem e a produção ela se torna um pouco mais precária. Então, essas anomalias, né, ou seja, o espermatozoide mais velho, não é esse termo correto, só para simplificar, ele tem predisposição a gerar em mais alto grau anomalias como autismo e síndrome de Down, ou seja, a culpa nunca foi das mulheres. Inclusive quando as rainhas perdiam... As rainhas perdiam filhos, ou elas não podiam... Perdiam trono por não ter filhos, e o homem que era estéril, as mulheres não conseguiam dar um filho homem, porque não sabiam que quem dispunha, né, das diferenças de números eram os homens. Então as mulheres elas carregam muitas culpas, porque o homem é que sempre dominou tanto o poder político, o poder religioso, o poder científico, e agora isso está vindo à tona. Ou seja, as mulheres também estão encontrando um momento de resgate, né? Apesar de que aqui também você não sentencia de novo, você deve ter convivido com muito menino maldoso lá na sua infância.
Não, eu sei que até o final do tempo nós, os homens, teremos que resgatar injustiças ancestrais com vocês. Acho, mas com mimos, né? Eu acredito que a revanche não é uma boa opção, porque ela cansa, né? Eu acho que está na hora da gente relaxar. Eu acho que essas descobertas não é para aumentar a rivalidade entre homens e mulheres, é para que as mulheres comecem a relaxar. Os homens também envelhecem, os homens também têm andropausa, os homens têm um brinquedinho que é de armário, o nosso não, a gente tem um brinquedinho só para prazer e os homens não têm. Então, não é uma disputa, é para que vocês relaxem, se tranquilizem. As suas estatísticas são muito perversas com relação a nós, principalmente os meninos mais velhos. As estatísticas são perversas. É uma delas. Não. Qual? Isso tudo que você falou, inclusive o fato de ficar aí se animando e querendo, sabe, passar pelo que não é mais. Assim, por exemplo, a paternidade tardia. A gente percebe que os homens ficam mais velhos, por exemplo, ele sai de uma relação de um par de iguais, né? Ou pelo menos, né, coincidente de idades. E aí eles procuram a fonte da juventude fora deles, né? As mulheres, elas vão fazer plástica, elas vão fazer coisas, mas os homens procuram fora deles, através de uma mulher mais jovem. Isso é um padrão, isso é um padrão. É um padrão, principalmente da América Latina, de países subdesenvolvidos. Isso não acontece na Europa, por exemplo. Mas daí eles querem provar virilidade, né, com a paternidade. Por exemplo, eu sou pai com 60, etc, né? Assim, tá errado? Não fosse pelas intenções, ou seja, é normal acontecer, né, esses encontros, é normal acontecer, mas não da forma cultural como acontece nesses países, né? Relegando as mulheres mais velhas a um papel de descarte. Você trouxe uma abordagem que eu achei também interessantíssima. Aliás, o livro todo, de uma certa maneira, é uma cruzada. Não vou dizer que é feminista, que você não se assume nem mostra feminismo, não né? sou. Mas eu acho que você fala que eu acho que é de wedding. O esforço da mulher ou da pessoa que na relação é economicamente mais desfavorecida e busca com muita, digamos assim, naturalidade ter um parceiro que está numa situação melhor, que lhe proporciona aquilo que ela não pôde obter. A hipergamia. A hipergamia. A hipergamia, ela acontece também em países menos desenvolvidos, mas isso do ponto de vista econômico. Só que do ponto de vista antropológico, né, isso sempre existiu. As mulheres, né, elas sempre procuraram homens mais fortes, né, com mais poder ali da tribo para reproduzir. E hoje o que acontece? Eu tinha uma visão, antes de começar as pesquisas, lá em 2014, uma visão muito negativa a respeito disso, né? A mulher tem que lutar, a mulher pode... Mas hoje eu percebo que algumas mulheres, elas têm um caminho tão longo para seguir e com tantos obstáculos que os homens não têm, para elas chegarem num patamar que elas não vão conseguir ter uma vida digna, vamos falar a verdade, né? E ao passo que os homens sempre usaram a beleza da mulher e a juventude da mulher, né? E por que as mulheres não podem se aproveitar do benefício do poder econômico do homem? Né? Se é uma troca, não vejo problema. Eu não vejo problema. Agora, saibam vocês, né, se defenderem dos interesseiros. Agora, a hipergamia, ela não é uma questão moderna, ela é uma questão antropológica, de as mulheres sempre, elas selecionavam os melhores parceiros, né? E hoje, o melhor parceiro, no momento de crise econômica, pode ser aquele de maior poder econômico? Pode. Só as mulheres fazem isso? Não. As pesquisas indicam que cada vez também os homens têm usado da hipergamia também. Ou seja, não homens. Os homens também. Eu lembrava daquelas novelas clássicas do Nordeste, baiana, de Jorge Amado, que tinha as menininhas, as pombinhas, e os coronéis que vinham do interior. Me remeteu muito a isso, essa relação de troca explícita. Mas hoje eu tento raciocinar. O que sobraria para essas meninas, né? Você menciona também isso, nesse caso, o estorvo, o peso que a mulher carrega nos desafios de várias ordens, biológica, econômica, né? As crises hormonais, a menstruação, aquelas coisas todas. O homem, ele segue numa linha reta, né? A gente vai numa subida cheia de obstáculos, né? E tem que estar com a cara serena, né? Porque senão a gente é rotulada de tudo, né? Essa mulher é até histérica, ela tem um humor péssimo, ou seja, quando o homem consegue desqualificar uma mulher em 10 minutos. Se numa reunião uma mulher for chamada de qualquer coisa, ela é louca, acabou. A carreira dessa mulher, naquela empresa pelo menos, acabou. Ela nunca mais será levada a sério. Você está exagerando? Não estou exagerando. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Cada vez menos, graças a Deus. Mas é uma questão da hipergamia que ainda pode existir. Por quê? Porque eu acho que quando uma pessoa, e a mulher, obviamente um ser racional, vai fazer conta, acho que quem quer escolher, eu vou subir isso aqui tudo e vou chegar lá em cima, ou então eu vou usar de um homem para isso, se é troca e se está valendo.
E depois de você nos denegrir com a história do sacolé, você fala do sexo tântrico. E aí eu achei legal, porque você separou as coisas, né? Uma coisa é a simulação e o uso de um clichê para fazer um jogo de sedução, né? Ah, eu tenho a capacidade de manter o circo armado durante tantas horas. E outra coisa é o sexo tântrico mesmo, o sexo é entendido quase como uma afirmação do momento sublime do ser humano. Então assim, isso mesmo? Vamos voltar a falar sério então agora, né? Quando a gente traz a filosofia tântrica, é mesmo uma filosofia muito profunda, né? Então a gente usa o sexo muito mal no mundo ocidental, né? Segundo a filosofia tântrica, quando você se relaciona sexualmente, você troca energias, né? A energia mais poderosa, né? A energia mais poderosa do ser humano, é uma energia que cria, né? Você cria um ser humano. Exatamente. Então ela é uma energia muito perigosa de ser trabalhada, ou seja, você não sabe que tipo de troca você está fazendo quando você não conhece bem a pessoa. Bom, mas não só nisso. Ele diz ainda o seguinte, que o sexo da maneira ocidental, ele faz com que o homem perca muita energia vital, principalmente com a ejaculação. Ele perde energia vital, então por isso que geralmente o homem sai cansado, ou seja, ele diz o seguinte, o sexo ocidental, ele é maléfico, as duas pessoas saem mortas, saem cansadas, e no sexo tântrico elas saem revigoradas, né, porque há uma troca ali de energia em que gera todo um circuito ali funcionando como se fosse uma usina, não dá para explicar aqui agora mais ou menos isso. O fato é que os homens também estão usando como estratégia, né, serem especialistas em sexo tântrico, né, e com algumas verdades é que, na maioria das vezes, eles estão escondendo alguma impotência sexual ou algum desconhecimento muito mais grave. Agora, em paralelo a isso, os homens também são muito espertos em cooptar certos benefícios que seriam para as mulheres. Por exemplo, o pompoarismo, que as mulheres têm descoberto agora. Eu acho que é essencial para manter a região ali saudável, né? A região pélvica, etc. E dentre outras coisas, e também para o prazer delas. Só que das mulheres que eu entrevistei, que estavam, ou conversas mesmo informal, falando do pompoarismo, elas estavam mais preocupadas com o que elas podiam fazer para o homem e o que os homens pensavam a respeito disso do que com o próprio prazer. Então, eu acho que a gente continua performando. Né? A gente tem esses recursos que poderiam ser a nosso benefício, mas a gente usa tanto o sexo tântrico quanto o pompoarismo para performar. Mas você há de convir também que depois de séculos e ou mesmo milênios de condicionamento cultural, desvencilhar-se disso assim, vai demorar, vai precisar de muitas análises, alguns livros dos encontros e um empenho também em conseguir mudar um pouco essa percepção da nossa natureza, da nossa verdadeira natureza. Né? Eu acho que a gente saber que está em transição, e estamos em transição mesmo, né? Eu acho que isso já é uma coisa. Não ocupamos mais os mesmos lugares, os mesmos papéis, e eu acho que é aquilo, né? A diferença que a gente estava conversando agora há pouco. Quando a mulher ela se descobre, vem junto os pacotes de soluções, ela se torna mais livre, ela se torna mais liberta, ela se torna mais confiante. Já os homens, quando ele descobre que o lugar dele do mundo já não é mais aquele, ele se sente meio perdido. Então a gente está desajustado. Annelise, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando conosco alguma coisa do seu livro, que eu realmente reitero, acho que deve ser lido por homens e mulheres para um melhor processo até de autoconhecimento. Muito grato pela sua presença, foi uma alegria ter você aqui. Obrigada. E o livro é para rir, gente, não é um livro sério. É verdade. Annelise, com vocês, até já. Obrigada. Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.